ושבעתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני ביום צערי. O som comentou muito do sábado, pastor. Guardar o sábado, o cristão guardar o sábado hoje, é um exagero da religião, mesmo estando na Bíblia, na palavra de Deus? Olha só. Guardar um sábado é um mandamento bíblico, mesmo estando na palavra de Deus. Vamos lá. 10 mandamentos? Então vamos lá. Primeiro, há uma liberdade para a guarda do sábado em Romanos capítulo 14. O texto diz assim, ó. Acolhei o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um acredita que de tudo se pode comer, mas o que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o escolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor está de pé ou cai, mas estará de pé porque o Senhor é poderoso para sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, há uma liberdade aqui no texto de Romanos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Gláucia... Parece que é Gláucia Assis da Silva, né? Eu tenho tantas dúvidas com o CLT. Como viver em um mundo que impossibilita a guarda do sábado? E os médicos e bombeiros? Então, querida irmã Gláucia... É Gláucia, né? Vou te chamar de Gláucia. Existe um mandamento, na verdade, uma halachá, que nós chamamos de Pikuah Nefesh. O que é Pikuah Nefesh? É valor de uma vida. Nesse momento, minha querida irmã Gláucia, não só no Brasil, e principalmente em Israel, eu sei que é muito difícil para nós, que vivemos na Galut. A Galut é o exílio. Estamos fora de Israel. Para quem não mora em Israel, para quem mora aqui no Brasil, ou na Europa, ou países circunvizinhos, é muito difícil. Na verdade, é um tribunal. Eu costumo dizer que é um tribunal. É uma akedá, é um tribunal guardar o Shabat fora de Israel. Mas existe um conceito que nós chamamos de Pikuah Nefesh. O próprio Yeshua de Jesus, ele aplicou esse conceito nos seus dias. Pikuah Nefesh quer dizer valor de uma vida. Nesse momento, muitos médicos judeus ou não judeus que guardam sábado, preste bem atenção, muitos médicos, bombeiros, policiais, profissionais da área da saúde, estão nesse momento em plantão. Por quê? Se alguém passar mal, é mandamento atendermos aquela pessoa, ajudarmos aquela pessoa que está passando mal, mesmo se for Shabat, e encaminhá-la para um médico ou para um hospital. Era isso que Yeshua fazia. Era isso que Jesus fazia. Ele curava no Shabat, mas ele não estava quebrando no Shabat. Porque havia uma disputa halárrica, rabínica, entre duas escolas rabínicas da época. A escola de Hillel e a escola de Shammai. E Jesus, Yeshua, ele era da linha de raciocínio halárrica da escola de Hillel. Porque ele ensinava a bondade, Hesed, no dia de Shabat. Por isso que ele pregava, ele ensinava, curava no dia de Shabat. Então, sobre essa questão, querida irmã Gláucia, não há problema nenhum uma pessoa guardar o sábado e a pessoa passar mal, ou então um médico, alguém que trabalha nessa área,
É óbvio que não são todos os médicos que trabalham no sábado, mas há uma equipe, né? Eles separam uma equipe, em Israel tem isso aí. Bombeiros, policiais, médicos, profissionais da área da saúde, eles ficam de plantão para ajudar as pessoas por causa desse conceito halárquico rabínico que chamamos de pikuah nefesh, o valor de uma vida. Entendeu? Pois a vida, ela é muito importante. A nossa vida ela é importante, é uma mitzvah, é um mandamento cuidarmos da nossa vida e da nossa saúde. Ok? Boa noite, irmã Zenaide. Shalom, luz do mundo. Eterno abençoe a todos vocês, viu? Vamos continuar aqui. O César Cavalcante, você entendeu, querida irmã Glaucia? Comenta aqui embaixo aqui, você entendeu esse raciocínio? Se você tiver em dúvida, pode falar aqui, tá bom? Bom, o pastor César Cavalcante, ele citou Romanos 14, falando sobre diferenças, né, de dias. É bom lembrar. Aí, ok, ela disse que entendeu. Se você entendeu, Baruch Hashem pela sua vida, tá bom? E muito obrigado pelo seu comentário. Shaul Shahalia, o apóstolo Paulo, os nossos sábios dizem que Paulo, ele destinou essa carta aos romanos, olha só, romanos, por quê? Porque acalarra a comunidade messiânica que estava ali em Roma, tinha muitos gentios que estavam se achegando, conhecendo a Torá, conhecendo leis, kashrut, moedim, festas judaicas. E os nossos sábios dizem que em Romanos 14 não trata-se do sábado. Paulo não está falando do sábado aqui. Quando Paulo fala sobre dias sagrados aqui, ele está falando de moedim, está falando das festas da Torá. Shavuot, Sukkot, Hag Semeah Pessah. Ele está falando desses dias festivos. E quando ele usa essa palavra sobre os fracos ou os fortes, ele está se referindo àqueles que não conseguem obedecer a Torá, aqueles que não conseguem cumprir leis, né, de kashrut. Então essa carta é direcionada para essas pessoas. E muitos intérpretes enxergam nesta passagem uma pressuposição de que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, anula os moedim, as festas, o Shabat, etc. Lembrando que Paulo, aqui em Romanos 14, ele não está falando sobre o Shabat. Nem aparece o Shabat aqui em Romanos 14. Nem aparece a palavra Shabat. O que aparece aqui é sobre alimento, é sobre dias, ou seja, dias festivos, moedim, que são chamados dias sagrados. Aqui está dizendo dia sagrado, mas no hebraico chamamos de moedim, né? Ou seja, dias sagrados, dias festivos, como Rosh Hashanah, Yom Kippur, e etc. Para isso, Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 14. Aí quem não conhece a cultura judaica, que não tem entendimento de Torá, acha que Romanos 14 é sobre Shabat. Paulo nem sequer, em nenhum momento, citou a palavra Shabat aqui em Romanos 14. Shabat Shalom, Lucas. Sumida em Lucas. Eterno abençoe tua vida. Vamos continuar aqui ouvindo César Cavalcante. Parece que está falando sobre guardar ou não um sábado, porque ele está falando um faz diferença entre um dia e outro, e o outro cristão julga que é tudo igual todos os dias. E a Bíblia diz aqui no decorrer, né, na interpretação lógica do texto, que esse que julga igual todos os dias e aquele que faz diferença entre um dia e outro, esse é mais importante que o outro, Deus os recebeu para si. O texto básico para a gente entender o sábado é Colossenses capítulo 2, versículo 16. Vamos lá, eu já expliquei aqui, né, que Romanos 14, Paulo não está
se limitando ao Shabat. Romanos 14 não tem nada a ver com o Shabat. Romanos 14 fala sobre leis de Kashrut e fala sobre Moedim, ou seja, fala sobre as festas judaicas que estão lá em Sefer Vaikra, estão na Torá. Não tem nada a ver com o Shabat. Paulo não está falando sobre o Shabat. A palavra Shabat nem aparece aqui em Romanos 14. Então aqui já está a primeira refutação sobre as palavras do pastor César Cavalcante. Ok? Sim, Paulo fala de jejum, ele fala sobre leis de Kashrut, Paulo fala sobre Moedim, festas, dias de festas, enfim. Olha aí, Lucas, Canal sabe tudo. Talvez quem entende errado é quem não tem conhecimento ao fundo das religiões, porque onde até vi que ninguém proíbe cristão de guardar algum dia. Você pode dedicar a Deus todos os dias e viver para Ele. Sim, mas o sábado, de fato, é um dia sagrado. É um dia sagrado que é diferenciado. É um dia diferenciado dos demais dias. John, Adventista, Vida no Sítio, boa noite, feliz sábado. Feliz sábado, querido. Feliz sábado, John, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora ele vai entrar aqui, ele vai falar sobre Colossenses, capítulo de número 2, o versículo de número 17. Vamos aqui ouvi-lo e refutá-lo. Colossenses 2,16 diz assim, ó: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, dias de festas, luas novas ou sábados. Ninguém pode ser julgado, por exemplo, pelo sábado, está aqui no texto. Porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então ninguém pode ser julgado pelo sábado, porque o sábado era uma sombra daquilo que havia de vir. Então, vamos entender. Nos 10 mandamentos tem o sábado? Tem o sábado. Para quem é o sábado nos 10 mandamentos? O sábado nos 10 mandamentos é só ler Deuteronômio capítulo 5. É para os judeus que vieram do Egito e tal, os descendentes de Abraão. Esse mandamento, ele é repetido várias vezes no Antigo Testamento, porém, ele não é um mandamento universal na Bíblia. Ele é um mandamento... Olha aqui, ele falou que o sábado não é um mandamento universal. Já eu vou provar para ele e para vocês que o sábado é um mandamento universal. Ok? E ele falou que o sábado é sombra. Vamos entender a etimologia da palavra sombra. Vamos entender. Ô Josane, shalom. Shalom, querida. Johnny, é isso? Johnny? Shalom. Vamos ver aqui. Assim como o sábado, onde muitos sabem, porque onde muitos só reunião. Entendi. Feliz sábado. Shabbat Shalom, Maria Helena Flor. Então, ele está falando aqui, Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Romanos, Perek é capítulo, e Pasukim, que é versículos 16 e 17. Quem estiver chegando agora, Shalom, deixa o like aí. Entendeu? É verdade, ele esqueceu de... Na verdade, ele usa o... Deixa eu pegar aqui meu óculos aqui. Na verdade, ele lê a Bíblia com as lentes embaçadas de Roma, da Roma pagão. Vou colocar até o óculos aqui. Esse óculos aqui é de descanso, não é um óculos de grau, não, tá? Coloquei aqui só para fazer uma simulação aqui. Vamos lá, eu expliquei para vocês que Romanos 14 não se trata de dia de Shabat, mas trata-se de Moedim, dias festivos da Torá. Agora, Colossenses capítulo de número 2, versículo 17. Vamos aqui resolver agora um problema teológico, que é um tabu para aqueles que insistem que Colossenses 2, Paulo, Shaul Shahalia, era contra o Shabat. Como que Shaul Shahalia, Paulo, era contra o Shabat? Se Paulo era judeu.
Vamos entender e resolver esse problema doutrinário e quebrarmos um tabu que muitos pastores falam, não, Colossenses 2 é sombra, é passado. Vamos lá. Eu vou ler aqui em uma linguagem arcaica ortodoxa, no hebraico, que diz assim. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue um goi, ou seja, um gentil, por comer e beber, com respeito a um Yom Tov, ou um Rosh Chodesh, ou Shabbat, que são sombras das coisas que estão por vir no Olam Abá, no mundo vindouro. Mas a realidade, a substância, é Machia. No original, Paulo falou o seguinte: não deixe que ninguém se torne um juiz, pelo motivo de você observar o Shabat. Olha aqui, não só pode, mas deve, pois o Criador, José Arnaldo, o Criador eterno e é o mesmo para todas as nações, quando ele institui o Shabat em Gênesis 2:2. Nem tinha nações, então. O Shabat, para quem não sabe, o Shabat ele foi criado antes mesmo da criação. Lucas, Mateus, irmão Alberto, olha a incoerência. As igrejas pentecostais usam Colossenses 2,16 para dizer que não precisa guardar o Shabat, mas ao mesmo tempo eles falam que o sábado foi dado aos judeus. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Aparecida Oliveira, sim, muito gratificante para a alma em guardar o Shabat. Quer dizer que em Colossenses 2,16 Paulo está falando para os judeus que não precisava mais guardar o sábado? Não. Então, vamos entender isso aqui agora. Olha só, há um tratado na Gemara, olha só, tratado de Shabat na Gemara, 147b, sobre judeus que moravam na Frígia, que é um local ali perto de Colosso. Esses judeus estavam persuadindo os gentios convertidos a não observar a mitzvah, o mandamento do Shabat. Esses judeus não reconheciam Yeshua, ou assim chamado Jesus, como o Messias. Agora, aqui um acréscimo de conhecimento. Para quem não sabe, Shaul Shahalia, Paulo, o apóstolo Paulo, foi ensinado pessoalmente por Gamaliel, todo mundo sabe disso, que ele próprio se intitulou de fariseu. Paulo se intitulou de fariseu, e Gamaliel, ele era um Nasser, príncipe do Sinédrio. Os nossos sábios dizem que existia uma possibilidade real de que Shaul Shahalia, Paulo, estivesse sendo preparado para assumir a liderança do Sanhedrin. Isso teria feito Paulo o equivalente a um juiz da Suprema Corte de Israel. Os nossos sábios também dizem que Gamaliel tinha 1000 alunos. Preste atenção, porque havia isso com o sábado, Alberto. Ô Jacob, calma que eu vou chegar lá. Gamaliel tinha 1000 alunos, preste bem atenção. Paulo era um deles. Paulo conhecia muito bem a cultura grega. Os nossos sábios dizem que um judeu é proibido de estudar a sabedoria grega devido à sua natureza fácil de confundir. O único sábio que foi autorizado a estudá-lo e ensiná-lo foi Ramban Gamaliel e seus 1000 alunos. Paulo era um deles. Por isso Paulo conhecia muito a cultura grega. Por isso que Paulo vai escrever carta aos Colossenses, carta aos Romanos, carta aos Filipenses, Gálatas. Por quê? Porque a língua grega era fluente naquela época. Era como se fosse o inglês dos dias de hoje. Então Paulo ele conhecia a cultura grega. Por isso que Paulo ele está refutando aqui judeus e romanos que queriam proibir os goi, os gentios, de observar a mitzvah
o mandamento do Shabat. Por isso que Yeshua parece para Shaul Shaharinha no caminho de Damasco, em uma Batkov, dizendo: Shaul, Shaul, por que me persegue? E depois ele fala ali para Barnabé: separa Shaul, porque ele será para mim um recipiente muito importante para mim. Então Paulo ele conhecia muito a cultura grega. Paulo chamou a si mesmo de hebreu dos hebreus, um termo que significa que ele não era um judeu helenístico, ou seja, os judeus que abandonaram grande parte da Torá para serem mais aceitos na cultura grego-romana que viviam naquela época. Como veremos, as escrituras mostram que nada disso mudou. Paulo continuou sendo judeu. Paulo vai resolver uma questão identitária que estava ocorrendo em Colosso. Havia um problema interno em Colosso, de que judeus e romanos queriam persuadir e proibir os goi, gentios convertidos a Yeshua, de guardar o Shabat. Por isso ele escreve no capítulo 2 e no versículo 4 em diante. Você pode ler depois, se você quiser, na sua casa aí. Paulo ensinava os mandamentos para os novos convertidos, para os goi, para os recém-chegados à comunidade, à Calarra messiânica, ali em Colossos. Paulo não estava pessoalmente em Colossos, nossos sábios dizem, para resolver esse problema. Por isso que ele escreve essa carta. Paulo escreve os primeiros capítulos da carta aos Colossenses, determinado a solucionar uma questão identitária que estava ocorrendo naquela localidade, na Calarra, na comunidade. Ou no dia de hoje, né, como muitos dizem, igreja. Só que, na verdade, é uma comunidade. Os não-judeus começaram a receber críticas por guardarem o Shabat. Alguém chegava assim e falava assim: peraí, você não é judeu. Você não é um Yahudim. Por que você está guardando o Shabat? Os nossos sábios dizem que a crítica vinha tanto de romanos, que não eram crentes em Yeshua, e criticavam aqueles romanos que se converteram a Yeshua, a Torá, porque não eram judeus. Eles falavam o seguinte: olha, se você não é judeu, por que você está guardando o sábado? A gente não guarda o sábado. A gente come carne de porco, a gente... Enfim, naquela época não existia o domingo ainda, certo? Você não é judeu, por que você deixou de comer carne de porco? Essa crítica vinha dos de fora, de outros romanos, mas tinha outra crítica também de judeus que viram que não eram judeus e eles perceberam que os goi, os gentios, estavam guardando o sábado. Eles falaram o seguinte: que isso? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão guardando o sábado? E essa crítica existe até hoje. Até hoje. Muitos líderes religiosos, eles percebem que as pessoas estão fazendo techuvá, estão mudando de comportamento. Você já começa a postar nas suas redes sociais Shabbat Shalom, nos stories do WhatsApp. Isso é normal. Shabbat Shalom, né? Aí o pastor fala assim: peraí, Shabbat Shalom, isso aí é para judeu, isso aí não é para crente, não, isso é para judeu. Isso aí tá errado, isso é para judeu. Aí Paulo está dizendo o seguinte: não vos julgue. Paulo escreve o capítulo 2 para jogar isso por terra, para levantar a estima daqueles gentios, dizendo o seguinte: vocês também são povo de Deus. Vocês também passaram pelas águas do batismo, morrendo e ressuscitando com o Yeshua. Vocês foram circuncidados não pela circuncisão da carne, mas mediante a circuncisão de Machia. No original, Paulo escreveu Colossenses 2,16 dizendo o seguinte: não deixe ninguém lhe dizer que você não deve guardar o sábado, o Shabat, ou as festas bíblicas,
porque são dias sagrados, são dias santos, e devem ser seguidos, mas saiba que a substância deles é Mashiach. Agora vamos entrar em uma outra linha de raciocínio, porque a palavra aqui fala assim, ó, o Shabat é sombra das coisas que não devem. Vamos entender o que significa a palavra sombra no contexto original judaico, porque é o seguinte, gente, para entender de Shabat, para entender de lei de Kashrut, para entender de Moedim, festa judaica, a pessoa tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento de hebraico. É o que eu falei aqui, Paulo, ele conhecia a cultura grega, e para quem não sabe, os gregos são descendentes dos filhos de Noa, de um dos filhos de Noa, que é de Sete. E os gregos, no domínio grego, no período do domínio grego, os gregos proibiam os judeus de guardar o Shabat. Os gregos proibiam os judeus de obedecer a Torá. Daí que entra a festa de Hanukkah, o período de Hanukkah, que é comemorado, porque os judeus comemoram Hanukkah pós a libertação do domínio grego. Vamos lá. O que significa a palavra sombra? Sombra. Alguém pode comentar aqui no bate-papo? O que significa a palavra sombra para você aqui? Paulo fala o seguinte, porque isso é sombra das coisas futuras. O que significa a palavra sombra? Eu vou explicar para vocês. Sombra é composta por duas letras do Aleph Bet, que é Tzadik e Lamed. Sombra é proteção. Preste bem atenção. Sombra, não tem como colocar aqui um slide aqui. Sombra é proteção. Vou repetir mais uma vez. Se você pegar a palavra sombra no hebraico é tzel. Tzel. Projeção. Por exemplo, você está em pé. Ó, a minha mão está aqui. Ó. Deixa eu tirar esse vídeo aqui da tela para fazer uma simulação aqui com vocês aqui. Olha só. Está dando para ver a sombra da minha mão aqui? Ó. Eu mexo minha mão e a sombra atrás das minhas mãos, que está na parede, da minha mão que está na parede, ela se move. Se move para a direita, se move para a esquerda. A palavra sombra no hebraico é tzel, que tem as iniciais das letras do Aleph Bet, Tzadik e Lamed. E há um ditado judaico que diz que o Shabat guardou mais o povo judeu do que o povo judeu guardou o sábado. Sefer Tehillim, David Emeller, Salmo 23, ele falou o seguinte: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Salmo 91, o que o salmista ele fala ali em Salmo 91. Vamos ler aqui. Eu sei que muita gente sabe de cor e salteado esse salmo, mas vamos ler aqui porque isso é um método pedagógico de lermos para não ficar apenas no vácuo sem a leitura. Olha o que o Salmo 91 diz, para você entender o que significa a palavra sombra. Ó, a epígrafe do Salmo, apesar que a Bíblia hebraica não tem epígrafe. Shabbat Shalom, Tereza Cristina. Como o cristão deve guardar o sábado, segundo a ortodoxia do judaísmo rabínico? Para quem crê em Yeshua, a gente guarda o sábado como os judeus ortodoxos, mas, porém, a gente fica isento, né, de muitas halachot, de leis rabínicas, a questão do Shabat. Nós guardamos o Shabat segundo com os ensinamentos de Yeshua, com os ensinamentos de Jesus. Olha só, o Salmo 91 que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo
e descansa à sombra do Onipotente. Sombra é coisa boa? Amém, Alecrim. Amém. Lucas, Shabbat Shalom, Tereza Cristina, Lucas Mateus. Alberto, interessante que se a pessoa estiver dentro de um cemitério à noite, e a pessoa vira uma sombra, ela vai dizer que é um fantasma. É isso aí. É isso aí. Olha só. Vamos entender aqui agora. De forma profunda, a etimologia da palavra sombra. Para fazermos uma análise e refutar, né? Refutar o pastor César Cavalcante. A gemátria é valor numérico da palavra tser, que é composta do Aleph Bet, Tzadik e Lamed. O valor numérico das letras de Tzel é 160, que é a mesma raiz de Etz, ou seja, árvore, pois a árvore gera sombra. Certo? Se a árvore gera sombra, ela gera o quê? Descanso. O Shabat é o quê? O Shabat é descanso. Etz Haim. Olha só que profundidade. O Shabat é descanso. Isso aqui é muito forte. Então, se você pegar o hebraico e você aplicar em cima das palavras do Shaul Shaharia, você vai entender o que Paulo está querendo dizer para a comunidade, para a Kalarra ali em Colossos. Por isso que é muito bom entendermos o hebraico, a cultura judaica, principalmente o hebraico e a cultura judaica, para entendermos as camadas mais profundas da Torá. Shabbat Shalom, jogos simuladores, que é o nosso querido irmão Binei Israel Elohim. Então, daqui nós entendemos que o Shabat, ele é sombra, ou seja, sombra é coisa boa. Quando você está cansado, você procura o quê? Você procura uma sombra, certo? Quantas vezes eu trabalhei na roça, quantas das vezes eu estava cansado, a primeira coisa que eu procurava, naquela época não tinha ar-condicionado, a primeira coisa que eu procurava era uma sombra, e eu falava, que coisa boa, sombra, sério, sombra, algo projetado. Se eu entrar aqui em camadas assim mais místicas, nós podemos assim se aprofundar nesse texto. E o livro de Apocalipse também fala sobre a palavra sombra, fala sobre a árvore da vida. Olha só, o texto diz que Natanael estava estudando a Torá debaixo da figueira. A figueira simboliza aqueles que são estudantes de Torá. Ele estava onde? Na sombra. Portanto, ninguém vos julgue que um goi, por comer ou beber, com respeito de Yom Tov, festival judaico, porque é sombra. No entanto, a substância é Machia. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui ouvindo o César Cavalcante. E eu quero reagir a outro vídeo aqui. Vamos lá. Quem estiver chegando agora, deixa o like, tá bom? Deixa o seu like aí para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas. Vamos lá. Para a família de Abraão, para os descendentes de Abraão. Para os judeus. Para os judeus. Vou chamar judeus. A Bíblia não define, não manda que quando os judeus ganhassem, por exemplo, a terra prometida, eles obrigassem os estrangeiros, por exemplo, a guardar o sábado. Isso não era a regra. Aliás, nunca foi. Agora, quando o estrangeiro quisesse se converter ao judaísmo, através da circuncisão, que valeria o batismo pra gente, aí sim o cara começa a guardar o sábado, porque ele vira judeu. Nada a ver.
Eu acabei de ler aqui, o próprio texto, ele fala por si mesmo. Tem versículos na Bíblia, tem passuquim na Bíblia, na Brit Hadashah, no Tanar, na Torá, que nem precisa de nós interpretarmos. O texto ele fala por si mesmo, ele se interpreta por si mesmo. Paulo acabou de dizer aqui, não julgue. O que é não julgue? Não critique quem guarda o sábado. Ah, mas não é judeu, não interessa. Ninguém vos julgue. Ah, mas ele é crente. Não interessa, não vos julgue. Ah, mas é... Irmão, não interessa. Como é que o César, né, Cavalcante, ele está totalmente equivocado em relação à interpretação de Colossenses. Ou seja, ele está dando voz a um texto quando um texto ele se interpreta por si próprio, dizendo o seguinte, o sábado ele é sombra. E ninguém vos julgue. Só que para quem não entende o hebraico, vai entender que sombra é coisa do passado. Como diz o reverendo Augustus Nicodemos, sábado é coisa do passado. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram na igreja. Errado, equivocado. E o sábado, gente, não precisa ser judeu. Sefer Yeshayahu, Isaías. Vamos abrir aqui Isaías e provar para vocês que o sábado ele não é apenas para judeu. Olha só. Isaías 63, Sefer Yeshayahu 66, melhor dizendo, 23, que diz assim: E acontecerá que desde uma lua nova e até a outra, de um sábado a outro, toda a carne, sem exceção, toda carne virá adorar diante de mim. Diz Adonai, diz Hashem, diz Hakadosh Baruch Hu, diz o bendito seja o clemente, o compassivo, o poderoso, o eterno, o nosso juiz. Vamos ler aqui agora Isaías, que é assim, tem que pegar a Bíblia e usá-la para não ficarmos no vácuo de ficar apenas com nossas palavras. Olha só, Isaías capítulo 56, a epígrafe, ela diz assim: a vocação dos Goi. Assim diz o Senhor: mantende juízo e fazei justiça, porque a minha Yeshua, a minha salvação, está prestes a vir. Aqui trata-se de Mashiach. E a minha justiça preste a se manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso. E o Bnei Adam, filho do homem, que nisso se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guardar sua mão de cometer algum mal. Olha só esse versículo aqui agora, o César Cavalcante, o Passuk 3, versículo 3 diz assim: não fale ao estrangeiro, ou seja, para quem não é judeu. Vamos assim, num linguajar mais apurado. Não fale para o não-judeu, para o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo o seguinte: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca. Ou seja, a pessoa que não é judeu, ela pensa assim: poxa, como é que eu vou guardar o sábado se eu não sou judeu? Aí Deus está dizendo o seguinte: não fale ao estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Que povo? O povo judeu. E nós, Paulo, ele vai dizer isso aí, o próprio Jesus diz que nós somos enxertados na oliveira que é Israel. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca. Você não é uma árvore seca. Porque assim diz o Todo-Poderoso aos eunucos que guardam os meus Shabatot e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, minha Brit, ou seja, a minha Torá.
Darei a minha casa dentro dos meus muros. Isso aqui é uma promessa que Deus ele está fazendo com os não-judeus. Darei, olha só, na minha casa e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca, nunca se apagará. Pronto. Cadê aqui um não-judeu? Ó, se eu pegar aqui na Bíblia, tem alguns profetas que não eram judeus. Um deles era Ovadiah, o profeta Obadias, ele era um edomita, que se converteu ao monoteísmo. O judaísmo não trabalha com esse negócio de tipo conversão, né? Assim. Não é bem assim como ele está dizendo. Vamos continuar aqui. O judaísmo é uma religião, não é uma etnia. A etnia é ser israelense, é ser israelita. Mas se eu sou judeu, eu sou praticante do judaísmo. Leandro Jesus. Jesus falou no Novo Testamento, no Novo Mandamento. Não existe novo mandamento. Novo mandamento vos dou. Ele tá dizendo o seguinte: essa palavra que Jesus está dizendo, o novo mandamento, não é que ele está anulando a Torá. Ele está aperfeiçoando aquilo que os sábios da época de Yeshua não conseguiam ensinar para o povo. Então Yeshua ele está fazendo o quê? Ele está aperfeiçoando. A Torá é perfeita, é claro, mas os ensinamentos de Yeshua, eram límpidos de forma plena, que não deixava ninguém com dúvida. Então ele não quer dizer, eu vos dou um novo mandamento, até porque ele falou que não veio para abolir a lei. Ok? Tá bom? Então, como entender isso, então, irmão Leandro? É o que eu falei para você, né? Jesus estava ampliando a Torá do Eterno, a lei do Eterno, de forma plena, assim como será no mundo vindouro. No Olam Abá, no mundo vindouro, nós teremos acesso, né? Teremos esse zihut, esse mérito, de aprendermos ainda mais as camadas mais profundas dos ensinamentos de Yeshua. Muitas dúvidas que temos hoje, essas dúvidas serão respondidas, né? Tiradas por Yeshua. Por que nascemos? Por que morremos? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Tudo isso vai ser, essas dúvidas serão tiradas por Yeshua. N. Lima. E por que aprendemos assim? A igreja tem essa teologia católica romana. Obrigado por explicar sobre a sombra, que no comentário passado eu fiz uma crítica. Baruch Hashem, Leandro, que o Eterno te abençoe, querido. Tá bom? Temos que guardar segundo Yeshua. Amém. Baruch Hashem pela sua vida. Muito obrigado aí, quem está assistindo a live aí, tá bom? Marp, olha só, sou batista, mas estou tentando guardar o sábado, pedindo sabedoria a Deus para que Ele me ajude a fazer isso da maneira correta. Você está no caminho certo, viu? Marper. Você está no caminho certo. Continua assim. É assim, devagarinho, devagarinho, degrau por degrau. Daqui a pouco você vai sentir aí que você já está atingindo, né, níveis elevados, porque o Shabat ele nos ajuda a atingir níveis elevados. O Shabat é um combustível para toda semana. A irmã Gláucia da Silva falou o seguinte: outra dúvida minha, como guardar esse sábado? Uma mãe, por exemplo, a gente não para nem para dormir. Sorrisos. Seguiria o mesmo princípio dos médicos? Sim, até porque sim, irmã Glaucia. Até porque uma criança, ela não tem da'at, né? Eu estou respondendo aqui todos os comentários aqui, tá? O que acontece? Uma criança, ela não tem uma da'at, ou seja, entendimento, como nós adultos temos. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte:
se uma pessoa guarda o sábado, um judeu guarda o sábado. Os nossos rabinos ensinam isso. Se uma criança estiver brincando no sábado, deixa ela brincar. Gente, é criança. É criança. Quem é que nunca foi criança um dia, né? Inclusive, existe uma halahá sobre Hinu. Hinu significa educação. Como educar uma criança à luz da cultura judaica. E dentro do conceito do Hinu, de educação aos filhos, os rabinos ensinam, você não pode deixar implicar com uma criança, dela brincar porque ela é criança. Se ela estiver brincando no Shabat, claro, é óbvio você ensinar a Torá para uma criança, de acordo com os nossos sábios ensinam, que começa lá em Sefer Vaikra, tá? Mas não tem problema nenhum não, tá? Você não vai quebrar o sábado por causa disso não, tá bom? Querida Gláucia, ok? Fica tranquila. Josane, minha querida irmã Josane, muito bem explicado, meu irmão. Baruch Hashem pela sua vida, minha irmã. Ele refinou a Torá, verdade. N. Lima, agora como devemos guardar, mesmo nesse calendário, trabalho ou até a igreja fechada aos sábados? Eu expliquei aqui no começo, né, que nós estamos na Galut. Na Galut quer dizer que nós estamos em um exílio espiritual. Uma coisa é você guardar o sábado em Israel, outra coisa é você guardar o sábado fora de Israel, que é muito difícil você guardar o sábado fora de Israel. Mas o que acontece? Quando você guarda o sábado com a Kavaná, mesmo tendo esses obstáculos, né, devido também ao calendário que você fala, né, sobre trabalho de igreja, o trabalho também cotidiano, eu sei que é difícil. Mas, por exemplo, se você tem um trabalho profissional, enfim, qualquer área, você tem que trabalhar, né? Não há pecado. O Eterno conhece teu coração, ele conhece sua Kavaná, ele sabe que a sua Kavaná, o seu coração, está na Torá do Eterno. Eu mesmo, quando eu comecei, eu tive que trabalhar vários sábados, né? Que eu tinha que trabalhar, não tinha como recorrer, eu tinha que trabalhar, né? É o mandamento nós trabalharmos, porém, eu pedi ao Eterno. Com o tempo eu falei, Eterno, eu não quero trabalhar no sábado, não quero. Eu quero guardar o Shabat. Eu ficava triste quando trabalhava no Shabat, mas eu entendia que a minha Kavaná estava no Shabat, então eu ficava tranquilo. Olha aqui, na Halahá, lei judaica tradicional, princípio maior, pico a nefesh, preservar a vida. E a saúde sempre vem acima da observância do Shabat. Então, isso aqui eu falei, foi o que Yeshua fez, entendeu? Que a vida, ela está acima do Shabat. A vida do ser humano está acima do Shabat. Em Israel tem rodízio nos serviços de essenciais tal. Irmã Gláucia, amém. Então, tem mães que cuidam de crianças ou recém-nascidos, tem suas exceções, então, até mesmo em jejum, né, Yom Kippur e etc. Há uma exceção para quem faz Yom Kippur e etc. Muito bem. Ou seja, já estariam. Então, tem essas exceções aí. Pode ficar tranquilo. Vamos continuar aqui ouvindo o César Cavalcante aqui. Isso eu não sabia. Tem a ver com a religião. Judeu tem a ver com religião. Então, se uma pessoa quiser ser um judeu hoje, Pode. pode. Se você quiser ser judeu, por exemplo, você vai numa sinagoga, fala pro rabino, quero ser judeu. Ele vai começar a te dar aulas, como se fosse uma catequese, pra gente entender. Depois dessa catequese de alguns meses. Isso aí, você está se referindo ao judaísmo ortodoxo. É claro que para a pessoa que quer se tornar um judeu messiânico, a pessoa vai ter que passar por um crivo para entender a Torá, para entender a lei de Kashrut, Shabat, etc. Mas isso aí é a ortodoxia, até porque o judaísmo ortodoxo de hoje é o mesmo judaísmo da época de Yeshua, judaísmo farisaico. Não um judaísmo farisaico
de forma pejorativa, de forma negativa, não. Pelo contrário, porque existem 7 tipos de fariseu, existia na verdade 7 tipos de fariseus, tipo Purushim, e havia muitos fariseus, Sadiquim, o próprio Yeshua era fariseu. Muito obrigado, meu amigo, por ter me explicado. Eu gosto muito dos ensinos judaicos messiânicos. Sou assembleiano, mas sempre tenho dúvidas desses ensinamentos cristãos. Baruch Hashem. Eu também já passei por isso, Leandro. Tá? Vamos continuar aqui ouvindo o César Cavalcante. Você vai frequentar a sinagoga e tal, e vai ter um dia que você vai ter que ser circuncidado. Se você for circuncidado, então você se torna judeu. Então você pode mudar seu nome depois, você ganha na hora direito de morar em Jerusalém. Eu pensei que era só. Isso aí é para quem se converte ao judaísmo ortodoxo. Todo messiânico sabe, todos nós messiânicos, é sabido que nós não temos esse privilégio da ortodoxia. Ele está falando aí para quem quer se tornar um judeu ortodoxo, ou seja, você é o seguinte, tu quer se tornar um judeu ortodoxo? Então, meu irmão, já fique sabendo que você não pode crer em Yeshua, em Jesus. Ele está se referindo, aí ele está sendo incauto, né? Ou ele está sendo incoerente de passar desinformação. Ele está se referindo aí a judeu, a pessoas que querem emigrar para o judaísmo ortodoxo e fazer aliar e vai ter privilégios em Israel. Meu primo morou em Israel 20 anos, se formou um médico lá, ele fez esse processo todinho aí. Fez a Brit Milá, foi aceito em Israel, estudou, se profissionalizou, enfim. Você tem que ter coerência, César Cavalcante. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco tem um debate aqui sobre Trindade, hein? Eu vou reagir a um vídeo sobre Trindade, um vídeo curtinho sobre Trindade. Porque você vira um praticante do judaísmo. Então você é um prosélito, você é um gentio que se converteu ao judaísmo. Nesse sentido, você teria que guardar o sábado, porque o sábado é para os judeus. Não existe um mandamento no Antigo Testamento que o estrangeiro tem que guardar o sábado. Eu acabei de ler aqui Isaías 66, Isaías 56, que o sábado, o Shabat, a mitzvah do Shabat não se limita aos Yahudim, aos judeus. Não se limita. Eu vou ler já aqui uma passagem aqui para o César Cavalcante. Vamos lá. Somos estrangeiros, nós somos pagãos. Nós viemos do paganismo. O quê? Tu é pagão? Não, aí, pronto. Olha só o que o César Cavalcante falou. Nós não somos judeus, nós somos pagão. Gente, seja cristão, judeu, messiânico, principalmente cristão. Se você confessou tua emuná, sua fé, a Machia, a Yeshua, a Jesus, você já não é mais um pagão. Olha como um teólogo, bacharel, um cara que é convidado para vários podcasts, um cara que é convidado para vários debates, cometer essa incoerência de dizer o seguinte: nós não somos judeus, nós somos pagão. Que isso, cara? Sabe o que quer dizer a palavra pagão? Paganismo. Pô, tá de brincadeira, César Cavalcante. Que isso, rapaz? Olha aí o irmão Israel. Cara, quando a pessoa ela crê em Jesus, ela crê em Yeshua, ela já não é mais um gentil. Isaías aqui falou, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, falou aqui em Isaías capítulo 56, não diga que eu sou uma árvore seca, que eu sou um pagão. Ô César, você é um pagão? Então tu tá desviado, meu irmão. No linguajar cristão, né? Tu tá desviado. A Gláucia, nossa, pagão foi de doer, doeu mesmo. Isso aí, meu Deus do céu, um cara que tem. Olha, o César Cavalcante tem um. Olha, eu tô numa live aqui agora, aqui tem 41 pessoas. Se ele abrir uma live agora, no canal dele, vai dar mais de 5 mil pessoas. E todo mundo lá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.
Olha a incoerência, cara, desse pastor, meu irmão. Olha aí, o meu irmão, o judeu Mir detonou esse pastor, verdade, Eronildes. Jogos simultâneos, que é o meu amigo Israel Ben Elohim, é verdade, o Mirá deixou ele sem palavras. Cara, e olha, gente, o César Cavalcante morou em Israel. Ele morou em Israel, tá? Ele morou em Israel. Só que não aprendeu nada de judeu, de judaísmo, nada lá. Verdade, Emilson. Guarda do sábado foi dada em Gênesis, que nem judeus existia ainda, é verdade. Somos o remanescente, verdade. Ele não conhece a verdade. Josane Oliveira, aí, tá aí, viu? Aí, meu irmão, Israel. Binei, Israel. Cara, ele falou, eu sou um pagão. Caramba, aí, sou um pagão. Não, sou um pagão. Gente, se você crê em Jesus, se você crê na palavra, você já não é você se torna povo de Deus, coerdeiro das promessas de Deus. Quem é coerdeiro das promessas de Deus, comenta, eu sou um coerdeiro das promessas do Eterno, de Deus. Ô César Cavalcante, então você não é crente, né? Então você é um goi. É um goi? É um gentil, um pagão? Pagão é uma palavra muito forte, gente. É uma palavra de eu chamar alguém aqui de pagão. Ô, seu pagão! Tu é um pagão! Um gentil? Que isso? Eu vou estar ofendendo a pessoa. Você deve fazer isso. Que isso, César? Aí você machuca, né? Aí você deu mole aí, né? Então, nós somos coerdeiros das promessas de Adonai. Comenta isso para dar um tapa sem mão na cara de Rassatã. Nós somos coerdeiros. Somos coerdeiros. Rassatã, ele usa pastores para falar besteira, sabia disso? Rassatã usa pastores para falar besteira. Para falar coisas que não estão na Bíblia. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Vai, César, fala aí. Entendeu? Então, a gente não faz parte daquele acordo. Agora, que isso? A gente não faz parte daquele acordo? Quem está aqui na live me acompanhando aqui, você faz parte dos acordos, das promessas, das nevuot, das profecias que estão na Torá, nos profetas? Você faz parte? Eu faço parte desse acordo. Agora, se você não faz, César Cavalcante, tem alguma coisa de errado na sua vida aí. Você não faz parte desse acordo? Ora, nós vivemos a lei de Cristo. Na lei Nós vivemos a lei de Cristo. Vamos lá, vai. Continua. de Cristo não tem ordem para guardar o sábado. O que tem é essa que eu disse aqui. Ninguém vos julga por causa de comida, bebida, dia de festa, luas novas e sábados. Ninguém julga porque isso não vai te entregar salvação. Exatamente. Eu sou o cordeiro. É óbvio que o Shabat não salva ninguém, mas o Shabat ele eleva espiritualmente, e o Shabat abre a sua mente. E o Shabat, se você pegar a palavra Shabat, que tem as iniciais de Shin, do Aleph Beit Shin, as iniciais do Shabat tem a ver com o Teshuvah. Então, o Shabat faz sim parte da Yeshua, da salvação. Porque se você não crê no Shabat, na guarda do Shabat, como é que você vai para o mundo vindouro? Porque lá vai ser todos os dias Shabatot, tu vai ficar lá boiando no mundo vindouro. As iniciais de Shabat tem a palavra Shin, que significa Shalom, Shavuot, Shabat e Teshuvah. E os nossos sábios dizem que a palavra Shabat tem tudo a ver com Teshuvah, retorno às raízes, aos primórdios do Eterno. Lei de Cristo. A lei de Cristo é a mesma lei de Deus, né? Né, Eronildes? É a mesma lei de Deus. Né, meu querido irmão Israel, Elohim? Né? É como dizer que Yeshua desprezou a lei dada pelo próprio Deus dele, verdade.
Eu creio que a guarda do sábado é para todas as pessoas que creem em Deus e em Jesus. Verdade. Josane, falsos profetas, aí a profecia se cumprindo. Verdade. E Yeshua disse que aqueles que me amam guardam os mandamentos. Aí, é feita. Vamos continuar aqui. Gente, Salvação não é... é que o sábado, a palavra é interessante esse conceito. A palavra sábado em hebraico é Shabat. E Shabat significa descanso. Shabat significa descanso. Em Mateus 11:28, o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e encontrareis Shabat. Encontrareis descanso. Mas ele aboliu o sábado? Ele aboliu o sábado por causa disso? Para vossa alma. Logo, nós entendemos que o cristão não descansa em um dia, ele descansa em uma pessoa. Ele descansa no Senhor Jesus. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Caraca, mano. Olha só a incoerência desse pastor. Olha só a incoerência desse pastor. Ele vai ficar perdidinho no mundo vindouro, no Alamabá. Perdido, porque todos os dias lá será Shabatut. Sábado é sombra. Caramba, cara, olha as ideias desse pastor. Olha as ideias dele. E não exatamente um dia da semana, porque esse texto que diz que ninguém pode ser julgado pelo sábado, Hassatan, ele usa pessoas que sim, viu? Hassatan usa, ele usa. Usa pastores, viu? Hassatan usa pastores para distorcer a palavra do Eterno. Hassatan é o dedinho do antimachia, do anticristo. Esse menino aí é mal criado, verdade. Não sabe nada, inocente. Verdade, vamos lá. o próximo verso diz assim: porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, o sábado é uma sombra. Eu já expliquei. Jesus é o verdadeiro sábado. Nós descansamos na pessoa de Cristo. E aí não tem dia. Como que você descansa se você trabalha todo dia? Que descanso é esse? Hã? Conheço vários pastores que desprezam o sábado. Pastores que têm que se internar porque trabalham todos os dias. Todos os dias. Tem pastores que têm que se internar, pessoas que têm que se internar. Porque trabalham todo, porque desprezam os mandamentos do Senhor. Desprezam os mandamentos do Senhor. Vemos pela lógica de pensamento dele, se Yeshua é o nosso descanso, então por que não guardar o sábado? Então, verdade, meu irmão Bene Israel, por que não guardar o sábado, né? Aí trabalha todo dia. N. Lima é como o Rabino disse, a igreja está cheia de dogmas do catolicismo, e Yeshua se tornou romano. Eles colocaram o Yeshua como romano, e as leis e os judeus foram excluídas. KKKK. Teologia muito fraca. Precisa de reforma do novo. Verdade, N. Lima. Vamos continuar aqui. Se é sábado, domingo, feriado, não sei o quê. Nós descansamos em Cristo. Ele é o nosso descanso. Então isso também entra também a carne de porco Isso que eu também. ia falar, já responde a comida já, né? Que ele também fala, né? Porque A carne de porco é um outro caminho. A carne de porco, não somente carne de porco, né? Outras carnes, outras comidas. camarão né? e tudo mais. Ela também está dentro da lei mosaica, proibida para os Torá. judeus, proibida para os hebreus. Mosaica, eles usam esse termo, lei mosaica. Não, ele é Torá, Torá do Eterno, Torá de Deus. O homem foi feito para o sábado, ou o Shabat foi feito para o homem. Olha aí, palavras de Yeshua, né? Deus, ali o pessoal que fez a aliança do Sinai. No Novo Testamento, a Bíblia diz que você pode comer tudo que se vende no açougue. Que se o alimento é recebido com ação de graças, tá tudo bem. Entende? Então, tem vários textos sobre comer carne ou não comer carne, e aí ele tá falando sobre carnes. Mas a gente pode dizer que seria hoje um exagero da religião, porque tem religião hoje que você não pode comer porco, que você tem que guardar o sábado e tudo mais. A gente Bicho, sabe disso. É o seguinte, ó. Eu não sou o cara da área
de nutrição, meu peso mesmo já mostra isso. Não sou esse cara dessa área. Mas tem sim uma questão, uma contribuição se você deixa de comer carne de porco pro seu corpo. Né? Tem sim. Parece que a carne de porco tem várias contraindicações e tal, tudo mais. Mas o que eu estou dizendo teologicamente é que não há no Novo Testamento uma proibição. E nós seguimos a lei de Cristo. Então não há uma proibição. O que a Bíblia diz é que você pode comer tudo que vende no açougue. O que a Bíblia diz é que todo alimento, sendo recebido com ação de graças, é santificado. E o que Jesus Cristo, o nosso Salvador... Eu vou explicar isso. Deixa eu só colocar aqui o notebook para carregar aqui, para não desligar aqui. Calma aí. Olha aqui, esse povo, o que ele fala em Apocalipse 12, 17, verdade. Eu faço parte de todas as promessas de Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Então, quando ele fala aí sobre carne, negócio de açougue aí da Bíblia fala, se refere às leis de Kashrut. Todo judeu sabe, messiânico, ortodoxo, sabe que os judeus são muito cuidadosos no que se refere à carne, porque há haverá um pecado, uma transgressão sobre comer qualquer tipo de carne, porque a gente é aquilo que a gente se alimenta. É isso aí. Tá falando de ídolos. Eu já vi um amigo meu, sabe, um colega meu. Ele estava com tanta fome que ele pegou um pedaço de bacon e falou, o Eterno vai consagrar, e foi e comeu. Eu comecei a rir assim, mas eu falei, poxa, ele não é judeu não, ele é um amigo meu, só que ele ficou de deboche comigo, né? Eu falei, tá bom, tá, mas eu não critiquei ele porque eu não sou juiz, né? Faz algum tempo que eu deixei de comer carne de porco, antes eu não sabia, é verdade, faz muito mal à saúde o animal, porque é um animal criado pelo Eterno com um propósito. Todos os animais têm um propósito aqui nesse mundo aqui. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre Apocalipse, que fala, ficarão de fora os cães. Quem ficará de fora? Os cães. Adúlteros, idólatras, feiticeiros, e eu vou falar sobre a palavra cães, né? Embora o cão seja um animal doméstico, porém há uma explicação profunda em Apocalipse sobre a palavra cães. Vamos continuar aqui ouvindo o César Cavalcante. O Salvador disse é que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai dela. Entendeu? Então, é baseado nisso que a gente caminha. Quando Yeshua disse que o que contamina o homem não é o que entra, não é o que entra, e sim o que sai, e Yeshua está se referindo a vários conceitos. Conceitos de Lashon Nará, fofoca, falar mal das pessoas, falar palavras que não tenham nada a ver com o Torá. É isso que ele está dizendo. O que contamina o homem não é o que entra, sim o que sai. Mas ele não está defendendo aí que a pessoa pode comer qualquer coisa. Ele está usando uma alegoria da palavra comida, aí, no contexto de lavar as mãos, que era uma halahá, né, dos judeus daquela época. Até hoje tem essa halahá, né? E também ele está se referindo a pessoas que cometem lashon nará, que fazem fofoca. O que contamina o homem é o que sai, o fofoca, falar mal dos outros. Entendeu? Cometer lashon nará, espalhar falsas notícias, fake news. Fulano caiu, é do técnico. Fulano fez isso, fez aquilo. Já pensou eu abrir uma live aqui? Eu abri uma live. Urgente! Pastor é pego em adultério. Eu tô pecando. Urgente! Irmãzinha foi pega fazendo isso, fazendo aquilo. Eu estou me contaminando. Porque eu estou cometendo um lashon nará. Vários canais aí de fofoca, gospel. Fulano, não sei o que, caiu adultério, caiu.
Gente, isso dá muito like, dá muita coisa. Isso é um erro fazer isso aí. A Torá proíbe nós expormos, né, o defeito, as falhas das pessoas em público. Isso equivale-se a tirar a vida da pessoa. E a pessoa pode até perder a sua porção no Lamabá. Vamos continuar aqui. Sim. Entendeu? Agora, se você falar, mas a carne de porco tem tem verme, então é verdade. Agora, eu gosto de carne de porco. Agora, se você falar que é a melhor carne, eu acho que não. Sim, entendi. É porque assim, pastor, então, para o cristão que a gente serve Jesus Cristo, vamos colocar assim, olha aí. a gente tem que seguir então só o Novo Testamento e esquecer o Velho? Tem muito essa discussão, né? Não é, então, mas não é um ou outro, é um e outro. Porém, como que esse um e como que esse outro devem ser entendidos, que é o tom da nossa conversa. E entram na aliança e usam o símbolo dessa aliança, que é o sábado. Mas guarda. Que até cortaram o vídeo aí, ó. Até cortaram, não foi eu que cortei, não. Até cortaram. Eu coloquei esse vídeo aqui, do Rabino Mateus Andona, explicando sobre Shabat. Vamos lá. Da maneira correta. Romanos 11, 17 fala a mesma coisa, que os gentios são participantes. Efésios 2, co-herdeiros, concidadãos de Israel. E Colossenses 2. Colossenses 2 é o mais importante porque fala especificamente sobre o sábado. Se você que é cristão me assistindo agora, tem dúvida se você tem que ou deve ou não guardar o sábado, não fica preocupado com o que eu tenho para dizer, não fica preocupado com o que Beltrano, Ciclano ou Fulano escreveram sobre sábado, não. Veja na Bíblia o exemplo que te foi dado. Cristãos lá em Colosso não eram judeus, eram gregos, que haviam recebido a mensagem do Evangelho e nascido de novo. Estavam sendo criticados por outros gregos, porque estavam assumindo uma identidade como enxertados em Israel. O que eu falei no começo. E Paulo escreve para esses colossenses não judeus, dizendo: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Pelas instruções de Paulo, você nota o que os cristãos de Colosso estavam fazendo que os outros estavam achando ruim com eles. O que eles estavam fazendo? Ninguém vos julga por causa de comida ou bebida. Então eles guardavam algum tipo de lei alimentar. Olha aí, ó. Ninguém vos julga por causa de dia de festa. Então eles tinham dias de festas que não eram as festas cotidianas do Império Romano, que estavam sendo julgados. Ninguém vos julga por lua nova. É a prova que eu tenho que estar falando aqui, é de judaísmo, porque grego nenhum celebra a festa de lua nova. E quer mais prova? Sábados. O grego nunca guardou sábado. Então esses cristãos gregos estavam sendo perseguidos, porque estavam se identificando com Israel, com essas tradições bíblicas. E Paulo fala: não deixe esses incautos e loucos julgarem vocês, porque vocês fazem isso. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O corpo é de Cristo. Quem disse que Paulo, com essa frase, falando que essas coisas eram sombra, está diminuindo o valor dessas coisas? Você acha que Paulo é maluco? Primeiro ele fala assim: não deixa ninguém te julgar que está guardando o sábado, não, porque o sábado é sombra, senhor, já foi embora. Faz sentido isso? Eu alertar a pessoa para não deixar julgar, depois eu jogar no lixo o motivo que ela está sendo julgada? Não, meu irmão. Sombra, no judaísmo, no conceito aqui do Oriente Médio, é aquilo que dá forma. A sombra tem a forma do objeto que a projeta. A sombra é uma forma de você ver quem está projetando. Você vê a imagem de quem está projetando. Quem vê a sombra tem uma ideia, tem um lembrete de quem é o objeto real. A sombra é boa no Oriente Médio e sombra no deserto vale ouro. A sombra te mostra quem é a imagem. Ninguém, pois, se faça árbitro. Eu sou judeu, me chamam de fariseu. Mas quem fica me julgando aí, sobre sábado, são outros. Depois eu que sou fariseu. Não deixe ninguém se bancar de juiz para cima de você, meu irmão. Pretendendo humildade.
culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Deixa ninguém te julgar, não. Você faz isso por fé. E Deus se agrada da sua fé. Identifique-se com o povo judeu. Mostre para as pessoas de onde veio a sua fé. Guarde o sábado sim, pastores que estão me vendo. Eu sei que vocês não vão gostar, mas eu vou falar. Guarde o sábado sim da maneira correta. Preocupante com o conteúdo. Guarde as festas de Israel. Guarde as leis alimentares que foram dadas a você. Está lá em Atos 20, 21. Você pode ler depois. Porque os cristãos de Colosso faziam isso e foram abençoados. E foram instruídos por Paulo para não deixar ninguém encher a paciência em relação a essas coisas. Sejam fortes, que o mundo agora vai precisar de cristão com C maiúsculo, que sabem de onde vieram. Diga para o seu vizinho que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o ושבעתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני.